Olá, veterinária, muito bem-vindo. Mais uma VetClass Vet Empreendedor. A VetClass que ajuda você aí, que é dono ou dona de uma clínica veterinária, a ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou Clarice Robalo e na VetClass de hoje a gente vai falar sobre continuar trabalhando no modo consulta mais retorno aí na sua clínica veterinária é o que está te impedindo de faturar até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso. Vamos contextualizar então, Clarice? Vamos ter, Clarice, como assim está bugando a minha cabeça? Eu aprendi na faculdade, eu trabalhei a vida inteira assim e agora tu vem me dizer que é isso que está me impedindo de faturar até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso? É, meu amor, eu tô te dizendo isso, eu sei que é disruptivo, eu sei que é contra-intuitivo, mas quando a gente começa a trabalhar no modo consulta mais retorno, isso sim pode estar me impedindo de faturar até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso. Mas vamos entender, vamos começar a entender por que isso realmente me impede de faturar mais. E tá tudo bem se você trabalha assim hoje, é o que 99,9% das clínicas veterinárias fazem. É a forma que elas trabalham. É errado? Não é. Só que eu tenho que entender o que é trabalhar no modo consulta mais retorno. Quando a gente trabalha no modo consulta mais retorno, quer dizer que o nosso paciente vem para consulta, a gente vai lá, explica tudo, o passo tem que ser feito, faz os exames, de repente já prescreve ali o tratamento, já passa o tratamento, já explica o manejo em casa, já tira as dúvidas do tutor, manda ele para casa, faz um acompanhamento via WhatsApp até o retorno e muitas vezes o tutor vem pro retorno ou o cão já melhora, ele nem vem pro retorno e aí talvez ele só venha aparecer na clínica veterinária ou se ele ficar doente de novo ou daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2. E percebe que não tá errado trabalhar assim, mas quando eu trabalho nesse formato, eu estou deixando o cliente livre, o cliente indo embora e não voltando. E qual é o problema disso? Quando eu mando ele embora nesse processo consulta mais retorno, ele vai embora e não volta porque ele não tem consciência. Ah, mas Clarice, quando ele precisar de mim ele volta. Mas ele tem clareza de que ele precisa de você pelo menos todo mês para fazer vermífugo? Todo mês para fazer antipulgas? Ele tem noção, ele tem percepção que ele precisa de você no mínimo todo mês ou de 3 em 3 meses? Ele não tem. Muitos nem sabem qual é o protocolo vacinal a ser feito. A maioria faz o quê? Raiva, IV10 ou V8, enfim, polivalente. Então, quando eu trabalho no modo consulta, mais retorno e deixo o cliente ir, e deixo o cliente ir embora, e deixo ele ficar doente ou lembrar que tem que fazer vacina só o ano que vem, eu estou perdendo de aumentar o meu ticket médio por cliente, de levar ele de fato até o final do tratamento, estou perdendo de estar fazendo com que essa família viva muito mais e feliz por muito mais tempo. Isso é uma grande confusão que se criou dentro das clínicas veterinárias, dentro da medicina veterinária. Porque quando eu pergunto para esses veterinários, numa vida perfeita de princesa e de príncipe veterinário, qual seria o ideal desse tratamento? Qual seria o ideal de se trabalhar dentro da clínica veterinária? E aí eu pergunto, o que você passou na primeira consulta? Eu fiz os exames, eu fiz hemograma, eu fiz anamnese... eu pedi para ele, vai ter que voltar outro dia, né? Porque ele não estava em jejum, não deu para coletar para os exames. Mas eu expliquei tudo. Eu disse, é mesmo? Você explicou tudo mesmo? E como é que você explicou para ele? Não, eu falei do manejo, eu falei da ração, eu falei das vacinas, eu falei da alimentação, eu falei de tudo. Tá bom. E o que te faz pensar que ele vai lembrar de tudo isso que você falou? Que você não vai ter que repetir. O que te faz pensar que ele gravou o suficiente para tratar exatamente como deve ser feito esse paciente em casa para que não aconteça mais o problema? O que te faz pensar que ele vai lembrar que tem que voltar para sua clínica veterinária? E eu sei que você deu o seu melhor e eu sei que você fez o seu melhor. Só que quando eu não ponho na cabeça do tutor que a gente vai ter aí um relacionamento sério,
por um ano de pelo menos 4 encontros, onde eu não estou guiando, trazendo esse cliente para dentro da clínica, ele não vai voltar. Primeiro, você despejou um monte de informação para ele não vai lembrar da metade. Ele vai fazer o seguinte, principalmente se for casos de cama tópico, de endócrino, de nutrição, de cardiopatia, o que vai acontecer? Das duas, uma. Ou ele vem para essa consulta, vem para o retorno e não volta mais. Ou são casos de tratamentos longos, ele vem para a consulta e fica fazendo retornos eternos, onde você não consegue mais cobrar uma consulta. Ah, Clarice, mas aí eu ganho no produto. Pois é, daí tudo que você estudou, dos custos que você pagou, vale nada? Você tem que estar dependente de vender produto para esse paciente te dar lucro. Se é que te dá lucro, porque você ficou 1 hora explicando para ele. Então, quando eu começo a entender sobre isso, e que não é normal, e que não é o correto, e que sim, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo chance de faturar e até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso, porque eu estou trabalhando na antiga era das clínicas veterinárias, onde o modo consulta mais retorno ainda é o que predomina. E não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que você tem que começar a mudar a sua mentalidade de tratamento, entender que só uma consulta não funciona mais de forma tão eficiente. Você tem que mudar esse pensamento de que só uma consulta vai te trazer informações, ou você vai passar informações e tratamento suficiente para que este tutor cuide do paciente da forma adequada. E vamos imaginar que nesse momento você está trabalhando a sua mentalidade tanto como empreendedor como técnico para trabalhar da forma correta, da nova era das clínicas veterinárias. Mas você precisa começar a validar esse seu método. Por quê? Porque quando você está começando, é natural que de 10 que você ofereça o que eu vou te ensinar aqui agora, apenas um compre. Mas, poxa, eu validei a venda, eu validei o argumento. E os nãos que eu recebo não é sobre mim, sobre eu ser ruim. É sobre a minha oferta ter pontos de melhoria a ser feito. Então, quando eu estou trabalhando no modo consulta mais retorno, eu estou indo para o meio comum, para a vala comum de todas as clínicas veterinárias. Eu não estou tendo um diferencial. Ah, mas Clarice, eu mando o WhatsApp depois. Eu mando o WhatsApp perguntando como é que tá, eu mando o WhatsApp perguntando se entendeu o tratamento, eu mando o WhatsApp, pois é. E aí depois ele vai lembrar de mim para comprar de mim de novo. Não, ele não vai. Ou vai, e de 10 pessoas que você mantém esse processo, 2, 3 voltem para comprar de você de novo, você tá deixando um monte de gente embora, um monte de tratamento para trás, um monte de faturamento escorrendo pelas suas mãos enquanto dono de clínica veterinária. Quando você começa a pensar de forma estratégica, tanto tecnicamente como dono da clínica, o jogo muda. Porque aí você aumenta o ticket médio por cliente, você leva o paciente até o final do tratamento, você começa a causar experiências, vivências tão incríveis com esses pacientes, com esses clientes, que ele não te troca por nada nessa vida, porque ele quer a sua clínica veterinária, porque somente a sua clínica veterinária trabalha desse jeito. Hoje, não é a técnica que salva o paciente, é o comportamento do tutor com esse paciente. Aliás, a união dos dois, né? A técnica mais o comportamento do tutor. Mas ele entender que o quê? Que fazer o que você disse que tinha que ser feito é prioridade para o tratamento do paciente. Então, o que quer dizer trabalhar em consulta mais retorno? Quer dizer que é um método que ele começa a ser trabalhado de outra forma. É você mudar o ângulo. Porque se trabalhar desse jeito fosse o que faz as clínicas veterinárias crescerem, aumentar faturamento, transformar mais vidas e famílias no Brasil, todas as clínicas veterinárias já estariam faturando bem o suficiente, todos os médicos veterinários estariam vivendo com prosperidade e abundância desse segmento. Vocês não concordam? Só que a gente tem aí um mercado onde o Brasil é o 7º no mundo que mais cresce, que mais fatura. E tem muita clínica veterinária aí desesperada para conseguir pagar as contas no final do mês. Então não é sobre o mercado, é sobre como você está atuando no mercado que não está te dando o faturamento necessário, que não está te levando aos resultados que você buscou quando abriu a sua clínica veterinária. Então por que hoje trabalhar somente com consulta mais retorno impede que eu fature mais? Porque isso me coloca num movimento passivo.
E eu sou dono de uma empresa. Eu não posso ser passivo. Eu tenho que ser ativo no faturamento da minha clínica. Ou seja, fazer com que os clientes permaneçam voltando e consumindo todas as oportunidades que eles podem consumir aqui comigo. E eu não estou falando de impoterapia. Eu estou falando de refinar o seu tratamento. Ao invés de você ir lá e vomitar tudo na primeira consulta, esperar um retorno, e ter outro retorno, e ter outro retorno, e não ter coragem de cobrar uma nova consulta, você não vai trabalhar no modo consulta. Você vai trabalhar no modo ciclos de tratamento. Porque a verdade é que tudo a gente pode trabalhar com ciclos de tratamento. Clarice, como assim? A gente tem dentro da saúde 3 ciclos, né? Principalmente eu gosto de falar dentro da medicina veterinária, que é o ciclo de desinflamação. E aí você trabalha como você achar melhor. Mas na minha humilde opinião, para você se inspirar. Desinflamação. Exemplos. É quando o cliente chega aí crítico, inflamado, um cão atópico, chega aí no auge da crise, já com lesão, sem pelo, vermelhidão pelo corpo e tudo mais. Esse é o momento que você está no primeiro ciclo, que é a desinflamação desse paciente. E aí você vai lá, você vai fazer os exames, você vai prescrever o tratamento e vai ver se o cliente se adequou a esse tratamento, para a gente tirar ele da crise, né? A primeira coisa é fazer parar de coçar, tirar da crise. E aí quando você conseguiu fazer isso, a gente vai para o próximo passo, que é o quê? A aceleração de resultados, que é quando a gente vai para o processo de levar o paciente até a alta. Que é entender o que faz o controle, qual é a alergia que ele tem, o que vai fazer com que ele controle essa crise, com que eu consiga deixar ele sem crises. Depois que eu entendi esse resultado, né, essa aceleração de resultados para o segundo ciclo, a gente chega para o terceiro ciclo, que são 3 ciclos que eu gosto de trabalhar, que é a manutenção. O que é a manutenção? É a prevenção. Então a gente tem aí um processo de 3 ciclos. Isso falando de um cão atópico. Eu posso falar aqui, deixa eu pensar, de um cão neurológico, né? Um caso neurológico. O paciente chega aí com comportamento de ficar com giro, nunca sei o nome aí, mas que eles ficam se girando, né? Aquele giro que eles ficam se jogando no chão e se girando. Então, o ciclo de desinflamação é eu fazer a minha avaliação neurológica e tentar fazer com que ele pare com esse comportamento, ou pelo menos ele fique quieto, né? Tem uns que ficam assim, e aí tu conseguir fazer ele ficar menos duro. Então, tu fazer isso, né? Fazer os exames e fazer com que ele fique mais tranquilo, não fique girando o tempo todo. Não sei falar isso tecnicamente, mas você sabe. Desinflamei esse cara aí. Aí fiz a coleta de líquor, fiz não sei mais o que lá, fiz PCR pra ver se é algum caso neuronose, sinomose, sei lá mais o que. Aí eu vou lá e vou pra parte de quê? De aceleração de resultados. É quando eu começo a entender como que eu acabo com esse círculo aí, pra entender, será que é gardenal, será que é dose de gardenal, será que não sei o que, é um corticoide ou o quê? Então eu zerei esse cara, eu levei ele pra manutenção. Aí eu vou pra manutenção, é quando eu só vou reajustando a dose de tempo em tempo. Então são 3 ciclos. Ao invés de eu fazer uma consulta de neuro, aí ele vai embora e fica com retornos eternos, depois só me pedindo consulta pra atualizar aí a receita do... Nem pedindo consulta, né? Só pedindo a receita pra atualizar o gardenal. Eu fechei ciclos de tratamento, onde eu consigo vender pra ele ciclos, encontros. E aí, mas Clarice, o que eu vou fazer nesses ciclos? Eu vou entender primeiro qual é a área que eu vou trabalhar esses ciclos. Segundo, eu vou entender para quem é, para quem não é, para que tipo de cliente é. Ah, é para quem tá saudável? Não, isso aqui é para determinado tipo de atendimento. Dermato com patologia XYZ, neuro com comportamento ou ações XYZ, nefrologia, renal, enfim, tá. Quais são as fases dentro de um ciclo que eu preciso tratar? Ah, Clarice, um cão de dermato, eu preciso focar na nutrição dele, fazer, sei lá, uma dieta por exclusão ou trocar ração. Eu preciso trabalhar o manejo dentro de casa. Eu preciso... que mais? Ver o manejo dentro de casa, eu preciso ver a nutrição. E eu preciso trabalhar questões de banho. Então, são 3. Olha, são 3 encontros. Por quê? Eu não vou mais fazer um retorno onde eu vou lá, faço a anamnese rapidinho para ver se tá tudo ok e mando embora. Eu vou fazer encontros experienciais e vivenciais. Bom, então ao invés de ser uma consulta mais retorno, já fechei a consulta da avaliação mais 3 encontros. Então eu fechei o primeiro ciclo da desinflamação com 4 encontros. Então eu vou precificar o quê? 2 consultas e 2 retornos, mais o que você for incluir. E aí eu entendi que em cada encontro eu vou me aprofundar em cada ponto. Então, primeiro encontro, depois da avaliação,
com os exames e tudo mais, pós-tratamento que você enviou, eu vou fazer o quê? Eu vou focar no manejo, por exemplo. Aí vocês veem a hierarquia, que é legal trabalhar primeiro. O manejo. Então, quando ele for embora, você vai falar o seguinte, fulano, aí você decide se você vai fazer uma chamada de vídeo para ele mostrar todo o ambiente que esse animal vive, ou se você vai fazer uma visita a domicílio, ou se o tutor vai gravar um vídeo e mostrar tudo. Então, no próximo encontro, a gente vai trabalhar o manejo do pet em casa. Aí você vai ver o vídeo, você vai fazer um e-book, por exemplo, com tudo que ele tem que fazer em casa. Ah, essa caminha que fica aqui tem que ficar nesse lado da casa para não ser tão úmido, eu tenho que botar no sol aqui nesse lugar todo dia, eu tenho que fazer não sei o que lá. Então, isso aí, a gente já está se aprofundando no primeiro encontro. Ah, Clarice, beleza, já foi uma... O segundo é a nutrição. Ah, então o que eu vou fazer? No próximo encontro, eu vou fazer nutrição. E o que eu vou trabalhar de nutrição? Dependendo da linha que você vai trabalhar, você pode trabalhar... E aí, potinhos de ração, vidrinho, sabe aqueles vidrinhos de tempero? Ter várias rações com a etiqueta de que ração que é. Porque aí você vai explicar, eu vou prescrever uma ração hipoalergênica, sei lá. Você vai explicar cada snack de ração, por que as coloridas têm mais corante, não vale tão a pena. Você vai explicar como funciona a nutrição nesse processo alérgico. Quando o cachorro pede petisco e a gente não tem coragem de dizer não, o que eu posso trabalhar então, porque é um gatilho emocional, dar o petisco pro pet. Que petiscos naturais eu posso fazer? Vou mostrar como é que se prepara. Então percebe, eu fiz um encontro completamente experiencial e me aprofundei de fato em tudo que deve ser feito e como deve ser feito para esse paciente, ao invés de vomitar um monte de informação no primeiro encontro que ele nem sequer vai lembrar do que ele tem que fazer. Percebe? Então, quando eu começo a me aprofundar, primeiro que eu fiz uma vivência, eu levei ele, eu tive materiais, por isso que lá no Vet Winner, que é o curso do Vet Empreendedor, a gente tem a Vet Box, onde eu dou várias ferramentas de experiência do cliente para que você se aprofunde em cada encontro, né? E aí eu fiz essa vivência da nutrição, mostrei as rações, expliquei os snacks, o porquê disso, o porquê daquilo, falei sobre o tipo da boca dele, se é um shih tzu, onde eu tenho uma boquinha menor, o snack tem que ser menor, se é um pug, como que funciona a mastigação, explico onde tem... Então, tudo isso eu expliquei, eu ajudei, eu trabalhei o comportamento do próprio tutor para não dar pãozinho, o que pode dar um lugar do pãozinho. Aí o terceiro, qual é o terceiro? Que eu já me esqueci. Ah, questões de banho. Eu posso, no terceiro, ensinar ele técnicas de banho, técnicas de hidratação, técnicas sei lá o quê, para ele sair com o cachorro dele 100%, que agora é o que vai manter esse paciente para aceleração de resultados, sei lá. Então, olha quantas coisas eu me aprofundei, ao invés de numa primeira consulta, vomitar tudo e o cliente não entender nada. Aliás, até entende, mas esquece mais que 50% do que você explicou. E aí eu consegui, junto disso, encantar ele o suficiente para levar ele até o final do tratamento. E renovar um novo ciclo, caso for necessário, porque no primeiro ciclo eu deixei muito claro que vai depender de como o paciente vai responder e como o próprio tutor vai cuidar dele em casa, né? Então, quando eu fiz tudo isso, olha só a diferenciação que eu trabalhei. Olha o aumento do ticket médio que eu fiz, que era para ser uma consulta mais retorno. Eu transformei em um ciclo de tratamento, que era para ser, sei lá, 200, 300 reais, se transformou em um ciclo de tratamento de 1.500 reais, por exemplo, onde eu já incluí os exames, o sei lá o quê. Aí eu fiz um e-book, um manejo aí personalizado com o nome do pet, de acordo com o que ele faz em casa. Então, olha quantas coisas eu trabalhei, eu me aprofundei e beneficiei o paciente. Porque ele não ia fazer tudo que você falou pra fazer, porque ele não ia lembrar. Porque às vezes ele ia saber que tem que fazer, mas não sabia como fazer. Por mais que pra você seja óbvio fazer daquele jeito, pra ele não é. Ou às vezes ele não ia saber identificar quando o cão tá piorando, porque aí você podia se aprofundar nisso. Então, quando eu começo a pensar de forma estratégica em tudo que um ciclo de tratamento pode incluir, eu começo a transformar as minhas consultas em ciclos de tratamento. E aí aquela consulta eu transformo em um tratamento. Vamos imaginar e fazer uma conta rápida de padaria. Vamos imaginar que vocês têm 10 consultas por dia, tá? 10 consultas por dia, eu ofereci o ciclo de tratamento para todos eles. E de 10 pessoas, eu fechei 5 ciclos de tratamento de R$1.000. Então, deu R$5.000. Então, vamos imaginar que você trabalha de segunda a sexta e você fechou 5 ciclos de tratamento
de 5, né? Somando 5 mil reais durante a semana. 5 vezes 5, 25 mil reais. Você faturou 25 mil reais na semana. E aí, 25 mil reais na semana, eu faço isso 4 semanas. Eu faturei 100 mil trabalhando consulta. Então, quando eu começo a perceber que eu me empenhando nisso, eu consigo ter uma clínica veterinária que fatura 100 mil, que fatura até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Por quê? Porque eu mudei a forma que eu faço e que eu trabalho com o meu paciente, com o meu tutor. Por uma viradinha de chave, eu não precisei trabalhar mais para isso, eu não precisei me matar para ficar captando novos clientes. E aí, isso só falando dos ciclos. Aí dentro dos ciclos pode ter um esquema de indicação de outros clientes. Pode ter você fechar um próximo ciclo que é a profilaxia, que depois é a castração, que depois é o não sei o quê. Tudo que eu preciso fazer para fechar ciclo de tratamento e sair do modo consulta mais retorno é sempre pensar qual é o próximo passo que este pet tem que dar. Porque a maioria dos médicos veterinários, quando finalizam a consulta, falam que não é bom que daqui a X tempo você volte para tal coisa. É bom é o caramba, você vai fazer, eu estou prescrevendo, porque eu sou o médico veterinário, eu sei o que é bom para ele e tem que ser feito isso ou vai acontecer XYZ. Você tem que botar na sua cabeça que não é bom nada, você está prescrevendo o que ele tem que fazer. É o ideal a ser feito. Quando eu começo a trabalhar isso quando eu começo a conduzir o meu paciente, ao invés de deixar que ele decida o que não é, na verdade, a decisão dele é sua, porque você é um médico, autoridade aí, eu começo a aumentar o faturamento da minha clínica. E claro, dentro disso, você vai se munir de experiência do cliente, vai ter metas, né? Vai botar lá o calendário para ele seguir. Daí você vai desbloquear esse presente. E se a gente chegar à nossa meta, que é chegar na manutenção, você vai ganhar um presente muito legal. Então, tudo isso deve ser pautado com experiência do cliente, né? Atendimento de excelência, processo de fidelização. Porque aquele cliente que entrou no meu ciclo, ele fica tão feliz, tão encantado, tão empolgado com esse tratamento, que ele me indica novos clientes. Então eu fico trabalhando numa agenda infinita, porque aí eu capto os clientes, eles vêm, fecham os meus ciclos de tratamento e me indicam novos clientes. Isso vira infinito. E aí você começa a ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Mas você foi lá, montou, reestruturou, porque você vai começar o seu ciclo de tratamento trabalhando de um jeito, né? Criando a sua esteira de produto também de ciclo de tratamento, trabalhando de um jeito. E aí você começa a ir na prática, a fazer acontecer esse ciclo de tratamento. Aí de repente você percebe que, olha, eu acho que nesse modelo poderia ficar melhor se fosse desse jeito. E aí você vai aprimorando, né? Fazendo o que a gente chama de processo de melhoria contínua. Então você começa a melhorar o processo, melhorar o processo, melhorar o processo. E aí seu faturamento começa a explodir. Porque você mudou, às vezes, os conceitos básicos que se precisava mudar. Porque você olhou primeiro para si e se viu como autoridade e disse, não, ele precisa disso. Só que quando eu sei que o paciente precisa disso, eu preciso convencer o tutor de que ele precisa disso. E para convencer o tutor de que ele precisa disso, eu preciso criar ali as minhas ferramentas, a minha plausibilidade de encantamento do cliente. Porque quando eu estou encantando o cliente desse jeito, ele começa a perceber que não existe outro caminho a não ser meu cliente. Que só eu vou resolver a vida dele. E tudo isso a gente trabalha com posicionamento, com fidelização, na captação do cliente, no desejo, nas ações. Então, se eu continuo fazendo isso, ficando passivo, trabalhando consulta mais retorno, esperando que o tutor saiba a hora certa de voltar, eu vou continuar no mesmo faturamento, tendo a minha conduta colocada em desconfiança, deixando ele ir pro concorrente, ainda falar mal de mim porque eu não fiz ele chegar até o final do tratamento. Por isso que você precisa assumir essa postura acima de tudo. E essa postura, esses encontros experienciais, eles principalmente acontecem para se aprofundar e fazer ele entender. Porque quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu entendo, mais resultado eu tenho junto ao meu pet, junto ao meu paciente. Então é muito importante que você comece a desenhar o seu ciclo de tratamento e vá testando. Porque de primeiro, você não vai ter um sim. Você vai ter vários nãos, mas você vai aprimorando a oferta, aprimorando o que pode incluir, entender a dor. Porque o que vai fazer o seu ciclo de tratamento ser vendido é resolver a dor que dói na pessoa.
Porque para eu chegar no pet, eu tenho que resolver a dor do tutor. Ou por que vocês acham que eles esperam o cachorro melhorar sozinho 4 dias sem comer? Porque não tá doendo neles. Porque eles dizem, 4 dias sem comer, acho que tá crítico, acho que agora eu vou pra clínica veterinária. Então tem que fazer doer neles. Ó, e por que é importante fechar esse ciclo de tratamento? Porque se não fechar, pode ser que aconteça isso, ele piore. Aí você vai ter que ficar em cima dele. E pode ser uma piora rápida, que torna ele crítico. A gente vai ter tratamentos muito mais complexos. E tratamentos complexos, tipo de patologia, pode gerar internamento, que pode acontecer isso, aquilo, outro, piripi, popopó. E aí você nunca vai conseguir ter essa independência de trabalhar ele em casa. Então, quando você começa a mostrar que vai doer muito nele se ele não fechar com você, você começa a aumentar os sims. Então, a primeira dor que eu tenho que entender é o que dói de fato no tutor para que eu possa resolver a dor do meu paciente. E aí você começa a ter tomada de decisão pela parte do tutor de forma mais rápida. Faz sentido? Já aconteceu aí com vocês de chegar um paciente que, eu trouxe porque faz 4 dias que ele não tá comendo? Já chegou aí, tutor, com esse quadro, com esse caso? Conta pra mim aqui nos comentários. Já aconteceu de chegar aí um cão no auge da crise atópica e ele já ter rodado um monte de profissional e dizer que os profissionais não foram bons o suficiente? Pois é. Porque ele esperou, ele não tratou direito, porque não dói nele, não dói na pessoa. Por isso que o cachorro ficou 4 dias sem comer. Fica tu um dia sem comer, se no outro dia tu já não vai no médico, porque você tá ficando fraco. Mas o cachorro pode, né? Porque não dói neles. Então, quando isso acontece, isso só nos deixa muito claro que primeiro eu tenho que jogar sal na ferida do tutor para que ele entenda a relevância daquilo que ele tem que fazer. Que nem vacina, a gente tem que cada vez mais trabalhar a dor do tutor quando ele não vacina com uma vacina boa na clínica veterinária. Porque não dói nele, pode ser. Mas olha os casos aí de cinomose, de parvovirose, de leishmaniose. Tem que doer nele. Mostrar aí um paciente, mostrar o que pode acontecer com o caso de parvovirose, né? Naquele auge ali, que ele respirou, tá com diarreia. Então, quando dói no tutor, as chances de fechamento é muito maior. Esses ciclos de tratamento podem ser os combos de vacina também. E o que é isso? Eu criar essa esteira que ele vai permanecer voltando. É o combo de vacinas, o tratamento periodontal, que aí vem de profilaxia, com orientação de escovação, kit lambejo. É a blitz do peso, trabalhar a questão de obesidade. Agora, Dia da Mulher aí, né? Tá muito legal de trabalhar isso. Que mais áreas, né? Principalmente os casos aí de tratamentos longos, né? Que é endócrino, cardiopatia, neurologia. Então, a gente tem várias possibilidades de criar ciclos de tratamento. Fisioterapia, recuperação de cirurgia ortopédica, acupuntura, ozônio. Então, olha quantos ciclos de tratamento a gente tem oportunidade de trabalhar. Desde que você mostre para ele como que você vai trabalhar de forma experiencial. Por isso que a gente precisa aprofundar e fazer vivências com o tutor para que a gente resolva a vida do paciente. Porque senão, a gente não vai fechar nada, porque tem que doer nele. Faz sentido para vocês? Manda coração se faz sentido para vocês. Então, Vectis, entenda, você não vai excluir a consulta mais retorno, mas você vai começar a implementar a partir de hoje o quê? A metodologia de trabalhar ciclos de tratamento. Não é combo, não é pacote, mas começa ali a criar o teu ciclo de tratamento para oferecer para os tutores. Começa a entender como você vai começar por onde? Pelos cães de dermato? Pelos cães de neuro? Por onde você vai começar? E aí depois você começa a aplicar. E aí com o tempo você vai o quê? Melhorando o processo. Porque pode ser que não, eu acho que de repente eu vou trabalhar com encontro mais
uns online e outros presencial. E você vai melhorando esse processo e você... Ah, mas quais as condições de pagamento? Maquininha Finpet, que é um pagamento de recorrência. Como é um tratamento contínuo, né? Conforme ele vai pagando, você vai continuando as consultas, tá? Link de pagamento de recorrência da PagSeguro, só tem que calcular a taxinha certinho na precificação, tá? Cartão de crédito, boleto à vista. Então tem que ser aí algo que vai facilitar a vida e vai garantir o teu faturamento, o ticket médio por cliente, tá bom? Vertes, abrir a cabeça de vocês no sentido consulta mais retorno, agregar esse serviço, e aí você vai oferecendo para 100% das pessoas que estiverem aí. Chega um momento que você vai oferecer para todo mundo, que é esse acompanhamento. E aí de 10 que 5 fechem, olha que legal quando seu faturamento aumenta, trabalhando o mesmo que você já trabalha hoje, mas trabalhando de forma inteligente, na nova era das clínicas veterinárias, não é verdade? Então, Vertes, espero que eu possa aí ter ajudado vocês a já começar a fazer isso hoje, aumentar o faturamento aí até 3 vezes hoje, pra gente já começar a ter resultados, tá? Ainda esse mês, 6 de março, a gente tem, aplicando em março, eu consigo aumentar o faturamento tranquilamente, oferecendo isso pra todo mundo, porque o não já tem, agora a gente vai atrás da onde? Do sim, pra gente transformar mais pessoas, famílias e pets na nossa cidade e região, tá bom? Então, Vertes, vou liberar vocês, já é 12h20 aí. Lembrando que toda semana a gente tem encontros, as nossas Vet Class, para vocês receberem ferramentas onde vocês podem acelerar o faturamento até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Toda segunda, quarta e sexta, 11h30 da manhã, a gente tem encontro marcado aqui no perfil do Vet Empreendedor ao vivo, tá bom? Beijo, Manu! O nosso Grenal deu ruim, né? Deu Grêmio, putz. E a gente se fala, então, quarta-feira que vem. Aliás, agora, né? Dia 8, Dia da Mulher. Com surpresinhas para as mulheres. E a gente se vê até lá, tá bom? Um grande beijo. E como eu sempre digo, empreendam, veterinários.